Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez é uma honra poder estar aqui falando das coisas de Deus, aprendendo com Deus através da sua palavra. Que essa semana nós possamos abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo possa ministrar sobre as nossas vidas, nossas casas e principalmente, como nós começamos no vídeo ontem, falando desse senhorio, baseado no pastoreio de Deus sobre as nossas vidas. É o Senhor quem nos pastoreia. E quando nós olhamos para o Senhor sendo o nosso pastor, nós temos uma perspectiva, uma visão totalmente diferente, talvez, daquela que temos tido nesse tempo. Muitas vezes a inversão de valores que tem acontecido possa talvez ser respondida nesse tempo através do estudo bíblico sobre o Salmo 23. Sobretudo sobre essa pequena porção da palavra, porque por essa pequena perícope que nós estaremos compartilhando ao longo dessa semana. Ontem nós começamos a falar sobre o senhorio de Deus sobre as nossas vidas através desse salmo. Nós lemos a parte A do versículo 1 que diz assim: o Senhor é o meu pastor. Foi dito também ontem que somente essa pequena porção da palavra ela já tem início, meio e fim, porque ela está falando do Senhor, ela está falando do verbo ser no sentido contínuo da sua ação. Ele é quem? Ele é o meu pastor. Então é o Senhor quem pastoreia a quem? A mim. É o Senhor quem pastoreia a minha casa. Pastoreia. Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez, uma honra poder estar aqui junto com vocês, falando de Deus, das coisas de Deus, aprendendo com Ele, aprendendo dele, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Eu quero desejar uma semana maravilhosa para você, para sua casa, para sua família, e que possamos juntos, através desse estudo bíblico, onde falamos do Salmo 23, de uma pequena parte, uma pequena porção, uma perícope dessa palavra, que possa nos edificar e que possa fazer com que as nossas estruturas sejam sacudidas e que possamos verdadeiramente olhar para esse texto, entender esse texto, peça a iluminação de Deus para que Ele possa mostrar para você, como nós começamos no vídeo ontem, a mostrar que quem nos pastoreia é o Senhor. Eu, como pastor, me sinto verdadeiramente lisonjeado por ser pastoreado por Deus, por ter o pastoreio do Senhor sobre a minha vida. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Mas eu peço a você muita atenção nesse tempo, para que através desse estudo você entenda que muitas vezes tem existido uma inversão de valores. Por quê? Porque quando olhamos para o nosso pastor, quando você olha para mim, que sou pastor, você olha para a figura humana, você olha para as minhas qualidades, os meus defeitos e talvez alguns atributos que eu possa deixar aparecer ao longo da minha vida, da minha caminhada, na sua vida enquanto ovelha. Mas eu quero te dizer que todos nós somos ovelhas de um único pastor, que é o nosso Senhor. Jesus, ele era afetado por três aspectos de liderança no seu ministério. O ministério de Jesus, entenda, ele era afetado por três aspectos de liderança. Porque Jesus ele era rei e porque ele reinava de eternidade a eternidade, ou seja, ele reina de eternidade a eternidade. Então, isso faz dele o Rei dos Reis. Jesus ele era profeta. Por que ele era profeta? Porque ele trazia os anseios de Deus, a vontade de Deus, o céu de Deus para o coração e o entendimento daquele povo. E aí Jesus também era sacerdote, porque ele já levava não mais a vontade do povo, não mais os anseios do povo, mas o clamor, a súplica do povo. Ele era canal de transmissão para levar a súplica do povo até o Senhor Deus. Então esses três aspectos de liderança, eles influenciaram o ministério de Jesus. Porque quando nós olhamos para esse texto, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou em algumas versões, nada me faltará, Não me faltará, por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Não me faltará, por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e ela é quem vai se estabelecer na minha vida, na minha caminhada.
né? Então, olhando para o aspecto, né, importante desse texto, é quem o escreveu. Nós já sabemos que quem escreveu esse texto foi Davi, e Davi era rei. Entenda, querido, que como rei, na hierarquia, ele não tinha ninguém acima dele, né? Ele era o homem mais poderoso do seu reino. Ele era a pessoa mais influente do seu reino. Ele era o cara daquele reino. Ou seja, ninguém mandava em Davi. Ninguém estabelecia contato de liderança com Davi. Ninguém podia fazer isso, porque ele era o rei. Ele era o homem mais poderoso. Você tinha os profetas da época, como Natã, que um dia precisou exortar Davi, mas quando Davi, exortado por Natã, entende que é Deus falando através do profeta, irmão, acabou. É por isso que Davi escreve que o Senhor é o meu pastor. E por conta disso, eu não sentirei falta de nada. Entenda, querido, que o Salmo 23 ele não é uma celebração de uma conquista, mas uma convicção de uma caminhada. É convicção de caminhada. E isso é importante, porque é o senhorio de Deus, né, é que me pastoreia. Não é a minha vontade estabelecida para que Deus possa fazer com que essa vontade aconteça. Não, mas é a vontade dele. Quando eu me submeto ao pastoreio do Senhor, eu tenho vida plena. É isso que está dizendo. Porque assim, se o Senhor é meu pastor, nada me falta. Nada me falta. Eu consigo enxergar a vida plena sobre a minha casa, a minha família, sobre os meus sonhos, né? Que não são mais meus, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Mas eu só entendo isso quando o Senhor é meu pastor. Senão, como já falamos em outros vídeos, ou em tantas pregações, senão ele vira escravo das nossas vontades, escravo dos nossos desejos, né? E nós, muitas vezes, vamos dizer que as nossas conquistas estão baseadas naquilo que temos, naquilo que somos e na nossa força, na força do nosso braço. E não é isso. O que Deus quer ministrar nos nossos corações nesse tempo é que nós possamos entender que ter uma vida plena, mesmo que na simplicidade, é ter o Senhor como nosso pastor. Desenvolver plenamente as virtudes que Ele tem em nós. Nós somos templo do Espírito. E como templo do Espírito, nós temos virtudes que são de Deus, que estão em nós. Então o que nós devemos fazer é desenvolver as virtudes dele que há em nós, né? E não para suprir as nossas carências, porque a fonte de Deus ela é soberana, né? Essa vontade dele ela precisa ser soberana. Então, como Deus é soberano, essa vontade, essa fonte, ela não é subjetiva. E diante de uma população gigantesca que nós temos no mundo, e diante de uma população hoje extremamente numerosa de crentes ao Senhor, de pessoas que são servos do Senhor, existe a subjetividade. Quantas vezes eu acredito que para ser abençoado eu tenho que ter tal coisa, mas Deus me mostra que eu não preciso ter. E aí nós vamos ver que outras pessoas têm outras perspectivas de bênçãos, diferentes da minha. Tem um olhar diferente, né, daquilo que abençoa a sua família, a sua casa e a sua vida. Abençoa as suas carências. Mas o que Deus quer falar conosco é que quando eu sou o seu pastor, quando eu sou Senhor da sua vida, e é o Senhor da sua vida quem te pastoreia, as suas carências elas ficam em segundo plano. Sabe por quê? Porque eu conheço cada uma das suas carências. Eu conheço cada um dos seus prejuízos emocionais, porque eles são subjetivos, eles são meus, eles são baseados na vida que eu levo, na vida que eu levei, na vida que eu vou levar. A cada passo dessa caminhada, eu terei desafios que vão influenciar no meu emocional, nas minhas carências, naquilo que eu posso acarretar como vitórias ou prejuízos. Sejam eles emocionais, sejam eles físicos, sejam eles financeiros, sejam eles em qualquer aspecto da minha vida. Mas o que eu quero dizer para você, querido, que quando Deus, o Senhor, quando eu tenho o senhorio dele na minha vida
como esse pastoreio, eu entendo que eu não preciso ficar aflito por coisa alguma, ficar ansioso por coisa alguma, que eu não precise me sentir sozinho, sabe? O que Deus quer falar com você ao longo dessa semana é que Ele é Senhor e Ele é pastor. Antes de ser pastor, Ele é Senhor. E é por isso, querido, que não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E é Ele quem me pastoreia. Mesmo que eu não aceite, mesmo que eu tenha, sabe, tantas dúvidas, mesmo que eu fique, sabe, criticando talvez aquilo que Deus fez, ainda bem que Ele nos perdoa, porque através do perdão dele nós podemos continuar a nossa caminhada, mesmo fracos, mesmo frágeis, mesmo sabendo que somos pecadores e mesmo sabendo, né, que em muitas vezes somos influenciados pelo mundo. Mas não permita que o mundo te influencie, pois ele não é o Senhor da tua vida, porque quem nos pastoreia é o Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe e até amanhã com mais um estudo bíblico sobre o Salmo 23, mostrando que é o Senhor quem nos pastoreia. Fica na paz, Deus abençoe.